Pessoal, boa tarde. Bom, a sala cheia, né? Muitas pessoas ainda estão para entrar. Desculpa o imprevisto, pelas inscrições não estavam previstas tantas pessoas, mas, de toda forma, o espaço da sala, né? A gente vai deixar todas as pessoas entrarem, já estamos solicitando mais cadeiras. O meu nome é Maíra Camilo, eu estou responsável pelo Departamento de Assistência Social da Associação Mineira de Municípios. Então, a nossa palestra de hoje, ela tem como objetivo falar dos desafios da gestão do SUAS. Desde o início do ano, né, já estamos tratando, desde quando saiu a resolução número 33 da nova NOB, já estamos tratando dos vários desafios que estão postos para esse ano. E a nossa convidada especial é a Maria Joanita, a subsecretária de Estado de Assistência Social, que tem contribuído muito para o fortalecimento da gestão do SUAS nos municípios mineiros. Antes de passar a palavra para a Joanita, eu gostaria aqui de agradecer a Jussara, que era a responsável pelo Departamento de Assistência Social, a quem me confiou o lugar dela, e queria que ela levantasse. Hoje ela é secretária de Itabirito, secretária de Assistência Social de Itabirito, está fazendo um excelente trabalho, né? E do fundo do coração te agradecer. Agradecer também às meninas da SEDESE, né? Me refiro meninas, porque trabalhei na SEDESE por muitos anos, então tem toda a liberdade, a Sirlene que está ali. Quem mais da SEDESE está ali? E a Joanita também, que era minha companheira de trabalho lá na SEDESE. Então, eu desejo para vocês um bom trabalho, vamos tentar correr atrás dessas cadeiras, mas espero que aproveitem a fala da Joanita, que com certeza tem muito a contribuir para vocês. Eu estou à disposição no Departamento de Assistência Social, nós ofertamos consultoria na política pública de assistência social e, junto com a SEDESE, junto com o governo federal, estamos buscando cada vez mais tentar orientar vocês nos municípios, né? Então, contem com o nosso apoio da AMM, que, com certeza, nós estamos juntos de vocês. Uma boa palestra. Boa tarde. Tudo bem? Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite à AMM. É uma honra estar aqui com os municípios de Minas, que são os protagonistas em todas as políticas sociais. São vocês que atendem o usuário, ofertam o serviço com qualidade. A gente só fica de longe, coordenando, transferindo recursos, mas o maior trabalho é de vocês. Então, primeiro, é sempre uma honra estar com o município, porque a gente cumpre o nosso papel apoiando vocês. Então, quando a gente vê uma sala cheia dessa, significa que a gente está com prestígio, né? Que a fala da gente ela é importante. A AMM é uma parceira, já tem há 2 anos, iniciou com a gestora de Itabirito, que hoje é minha colega, secretária municipal. Juntamente com ela, o presidente da AMM, fundou-se o Departamento de Assistência Social. Isso para a assistência foi um ganho muito grande. O prefeito, antigamente, não falava com assistência. Era, vamos dizer assim, né, o cocô do cavalo era assistência social no município. Agora, a assistência tem identidade, fala com o prefeito. O secretário, geralmente, é uma pessoa da área, né? A gente tem tantos avanços, mas vamos falar também dos desafios aqui. Bom, a minha experiência no Estado vem desde 99. Eu estou como subsecretária hoje, mas iniciei no Estado desde técnica, estou como professora também da Faculdade Pitágoras, e hoje vou vir falar aqui para vocês sobre os desafios que nós vamos passar agora a partir de julho. Como a Maíra falou, já temos passado bastante, mas não vou ater a minha fala na NOB 2012, que é o novo instrumental que os municípios vão fazer o acordo com o Sistema Nacional. Eu acho que vocês já conhecem bastante. Eu vou tentar falar menos para ouvir vocês mais, porque eu acho que, enquanto a gente responde as perguntas diretas de vocês, eu acho que quem ganha é a discussão. Então, eu vou tentar fazer a minha fala bastante sintética e deixar que vocês me perguntem, e eu, se eu souber, vou... Vamos lá.
como nós temos muitos municípios novatos, eu vou tomar a liberdade de falar o que é assistência social primeiro. Nós estamos em Minas Gerais com 670 prefeitos novos, a maioria dos secretários são novos. Então, assistência social é um acesso ao cidadão de um serviço, de um programa, de um projeto, de um benefício. É ofertado, primeiramente, pelo poder público, pelo Estado brasileiro entendendo município, Estado e União, em complementariedade pela sociedade civil, que são as entidades privadas no âmbito da assistência. Essa política de assistência social, ela tem um modelo único de gestão, que é o Sistema Único de Assistência, uma forma unificada de gestão no município, no Estado e na União. Então, hoje, a gente tem diretrizes que são unificadas. O Estado e a União têm a maior responsabilidade de transferir recurso para o município executar. Além de transferir recurso, ele coordena as diretrizes maior do sistema. Na lógica do Sistema Único, a gente tem componentes estruturantes do sistema, que, no âmbito da política de assistência social, a gente chama de identidade do SUAS, que é o CPF do SUAS. SUAS é Sistema Único de Assistência Social. É o modelo de gestão da política de assistência. Política de assistência social, conforme a Constituição, é um direito do cidadão e dever do Estado. Se é direito do cidadão, ele compõe a Seguridade Social. Seguridade Social compõe um tripé: saúde, previdência e assistência social. Diferentemente da previdência, o usuário não precisa contribuir para poder acessar um direito que ele tem. Ele não precisa pagar para ter direito aos serviços, programas, projetos e benefícios. É um direito e é gratuito, oferecido pelo Estado. Quando o município ele integra o sistema, ele tem um CPF, que é Conselho, Plano e Fundo. Conselho implantado e em funcionamento, que é uma instituição vinculada ao órgão gestor que faz o controle social da política de assistência social. Metade governo, metade sociedade civil. Estar implantado o conselho não é só criar a lei.Esse conselho tem que funcionar. É ele que fiscaliza o gestor na oferta da assistência social. O plano municipal de assistência social, implantado e em funcionamento, é na mesma lógica do PPA. O plano municipal é de 4 em 4 anos. Ali no plano, o gestor vai colocar as ações que vão ser desenvolvidas nos 4 anos. Esse plano, ele tem que estar de acordo com as deliberações da Conferência Municipal. Esse ano é um ano de conferência. Os municípios todos vão passar por conferência e as deliberações das conferências têm que ser inseridas nesse plano. Então, o plano é feito de 4 em 4 anos e, anualmente, esse plano é revisto. E o Fundo Municipal de Assistência Social, que é o órgão que capta recursos para o financiamento da assistência. Tem que estar implantado por lei e em funcionamento. Estar em funcionamento significa o fundo ter seu ordenador de despesa, o secretário municipal de assistência social, ter um planejamento financeiro dos recursos que são alocados no fundo, ter uma política de conveniamento com a entidade para transferir o recurso para a entidade, que nos orçamentos vocês têm a rubrica lá de subvenção social. Então, o fundo municipal ele é gerido pelo gestor e controlado pelo conselho. Esse é o CPF do município. O município, quando ele implanta a política de assistência, ele implanta com esse CPF. O que a gente identificou? Que o CPF no município ele está frágil. E o município implantou o SUAS nasceu tem 8 anos. O município implantou o SUAS já com o CPF frágil. E agora ele está tendo dificuldade de fazer a gestão do sistema. Por que ele está com o CPF frágil? Porque o CPF, antigamente, ele era só um instrumento cartorial. Agora, ele precisa, na prática, estar em funcionamento para que o gestor consiga atender a legislação no âmbito do Sistema Único de Assistência. Por que ele tem que estar, na prática, em funcionamento? Porque a gente tem instrumentos agora que são legais, o Sistema Único deixa de ser uma norma e passa a ser uma lei,
Portanto, os municípios agora terão que cumprir a lei. Cumprir a lei significa que está com o CPF implantado e em funcionamento. Com isso, a gente teve alguns gargalos na implantação do SUAS, porque quando o município aderiu ao SUAS, a adesão também ela é obrigatória. Porque se a gente tem um sistema que ele é instituído por meio de lei, ele já nasce sendo obrigatório para o município. Desculpe, eu estava em outro evento agora de manhã, a voz já vai falhando. Então, se é obrigatório para o município, em 2005 o município teve que aderir ao SUAS. Entretanto, ele estava com esses instrumentos deles frágil. Como que ele estava com o instrumento frágil? Ele criou os instrumentos por lei, mas não está com esses instrumentos em funcionamento. O conselho só funciona para aprovar a prestação de contas do gestor, não faz a fiscalização da rede, não faz a fiscalização no fundo, não faz a fiscalização no planejamento, né? Por que a gente sabe que o conselho não está funcionando dessa lógica? Pelas fiscalizações que acontecem por meio da Controladoria Geral da União e do Estado. Identifica-se que o conselho não está funcionando, porque não existem esses registros no âmbito do conselho. Por que o fundo não tá funcionando? Porque foi instituído por lei, entretanto, o município tem dificuldade de gastar o recurso. Antes, na assistência, a dificuldade era não ter financiamento. Hoje, o problema é tem o dinheiro, mas o município não consegue gastar o recurso. Por que ele não consegue gastar o recurso? Porque o orçamento da assistência ainda está vinculado ao gabinete, o orçamento da assistência não materializa assistência social, ainda não está na peça orçamentária do município na função 08 e não está organizado na lógica das proteções. O orçamento ainda é as caixinhas separadas. Quando o financiamento é colocado lá dentro, o gestor fica impossibilitado de tirar dinheiro de um lugar para colocar no outro. E o fundo dá essa flexibilidade para o gestor de gastar o recurso. Quem está com o fundo em funcionamento, eu posso receber dinheiro do recurso federal, mas gastar dinheiro próprio do município, quando o recurso do governo federal chegar, eu coloco esse recurso no lugar do recurso do município. Quando o fundo está funcionando, o fundo me permite fazer essa dobradinha e essa troca de recurso financeiro, desde que o fundo já está categorizado na lógica do sistema. E a gente percebe que isso é um gargalo, porque a gente tem município que passa ano com ano sem rubrica própria para determinados serviços essenciais, como o CRAS, né? Que ele já tem garantia de financiamento. Entretanto, a gente vê município passando de um ano para o outro com recurso no fundo. Por isso que a gente entende que o CPF não está funcionando. Com isso, os municípios vão ter que pensar numa nova lógica cultural, agora a partir de julho. Por que a gente vai ter que mudar a lógica cultural? Se eu tenho a identidade do SUAS, que é o CPF, e que ele está frágil, eu vou fazer um novo acordo com o Sistema Nacional em julho, que é o pacto. Se eu fizer esse acordo com os meus instrumentos frágeis, eu vou ter mais dificuldade de aprimorar e consolidar o sistema no município. Porque, para o município pensar na lógica do sistema municipal de assistência social dele, de que forma que ele tem que se ater à realidade local que ele tem hoje, qual que é a capacidade instalada que o município tem. A partir daí, ele analisa as normatizações federal e estadual na concepção do SUAS, que é único, e ele vai implantar o modelo municipal dele de assistência social, sempre seguindo a lógica e a diretriz do sistema. Entretanto, o município tem que observar a capacidade local dele, para ele não querer implantar já um sistema pleno no município, se ele não tem a capacidade de gestão nesse momento. É muito melhor o município estar numa situação inicial lógica, e ele galgar patamares de desenvolvimento planejado por meio de um processo,
do que automaticamente galgar um status maior e ter problema na gestão. Então, esse, hoje, do CPF e a realidade local do município, é um dos maiores dificultadores do município fazer a gestão da política de assistência. Com isso, a gente vai passar por uma... Você passa para mim, por favor, Maíra? Com isso, a gente tem, nesses 8 anos de implantação do SUAS, enormes avanços. A gente tem a profissionalização do trabalho. Na mesma lógica que a saúde e a educação, a gente sabe qual que é o trabalho da assistência e os trabalhadores da assistência. Isso foi um avanço gigantesco. No estado de Minas, então, nessa nossa concepção territorial, vocês não têm noção, né, do que reflete assistência social há 10 anos atrás e hoje. Entretanto, esse fortalecimento do SUAS, que quem originou esse fortalecimento foram vocês, porque o sistema, na verdade, ele materializa para o usuário no município. É lá que as coisas acontecem. Né? Então, o município é, vamos dizer, o ator principal desse sistema, com todas as dificuldades que o município tem, com todas as questões específicas do município, é ele que é o protagonista. E ele é empurrado pelo sistema, porque o sistema tem esse fator de indutor de melhoria. Ele é empurrado para a melhoria no sistema, entretanto, o município sofre com isso. O município fica entre a cruz e a espada, porque ele tem uma regulação em âmbito nacional que pressiona ele para o aprimoramento. Entretanto, ele tem alguns entraves no município, burocrático e administrativo, que é inerente à administração pública. A gente trabalha na administração pública somente... baseado na legislação, o gestor público só pode fazer o que a lei permite. Aí a gente já tem outro gargalo. Qual que é o gargalo? A lei do município ainda não reflete a realidade do sistema. Então, ele tem um entrave legal que impossibilita ele de aprimorar os SUAS. Esse gargalo legal, que já foi atualizado em âmbito federal e estadual, ainda não foi atualizado no município. E, como eu falei, o gestor público ele só pode fazer aquilo que a lei permite. Apesar do município já ter uma legislação federal e estadual que possibilita ele essa flexibilidade, ele tem entraves no âmbito do município dele. Por quê? Porque no município ele é regido por uma lei orgânica do município. E nessa lei orgânica do município é que tem as diretrizes maiores da administração. E tem as leis específicas de cada área que regula aqueles artigos específicos da lei orgânica municipal, que é, entre aspas, uma constituição, vamos dizer, do município. Se o município ele só pode fazer o que está na lei, dentro dos avanços do SUAS, a gente está falando de gestão do trabalho. Como é que o município vai abrir um concurso para coordenador do CRAS se a lei dele não possibilita ele? Vamos fazer essa reflexão. O prefeito só pode abrir cargos para concurso, né, se ele tiver um embasamento legal. A lei ainda está desatualizada. A lei dele ainda não fala de equipe de referência. Como é que ele vai abrir concurso para assistente social, para psicólogo, se ele não tem essa lei que garante ele essa prerrogativa? Então, são gargalos que os municípios vão ter que trabalhar com esse gargalo esse ano, para, na hora que fazer a adesão no sistema, ele ter menos problema na gestão. Como eu falei, o sistema tem um indicador de induzir o município nesse aprimoramento. Né? Nessa lógica toda, com a municipalização das ações da assistência, apesar de todo esse contexto do sistema, que ele é belíssimo, se vocês, é claro que vocês já adentrou na legislação no âmbito do SUAS, e se você for no papel, é redondinho o sistema. Entretanto, ele não flui, ele não funciona por causa desses entraves.
Porque se o município é o grande protagonista do sistema, e se ele ainda está com esses entraves, primeiro, de CPF, segundo, da questão legal no âmbito do sistema, ele está impossibilitado de avançar. Mesmo que o sistema, em âmbito nacional, induza esse aprimoramento, ele ainda está comprometido nesse aprimoramento, porque no âmbito do município ainda existe a questão legal do município que ele tem que observar, né? E essa questão legal, ela faz tanta importância para a gente que é gestor, porque eu só posso fazer, por exemplo, se no âmbito do meu município não tem fundo municipal, assistência social no orçamento como função 08, como é que eu, gestor, vou sentar com o secretário de Fazenda e Planejamento e brigar com recurso para a minha área? Eu não tenho nem unidade orçamentária ainda. Né? O fundo ele foi criado por meio de uma lei, mas ele não funciona. Então, independente se o recurso está no gabinete, ou se está na assistência, ou se está no fundo, as coisas vão funcionar. Né? No município, mas na lógica da administração do sistema, a gente tem os impedimentos que faz o município avançar. Por mais inovações, regulações que venham dar esse clareamento, o município fica com essa dificuldade de avançar. E quando a gente fala do fortalecimento da profissionalização dos serviços, isso é claro e notório. No âmbito de Minas, somente 15 municípios não têm CRAS ainda. Né? E os CRAS, ele deu uma cara para o SUAS, porque ele tem profissional lá dentro. O SUAS, antes, né, na maioria dos municípios pequenos, era o secretário, né, que geralmente, não, sempre é de confiança do prefeito, e tinha um assistente social no município. O CRAS veio materializar a política de assistência. Com isso, a gente teve a profissionalização, porque a equipe do CRAS tem um trabalho que ele desenvolve. Com isso, a gente não teve a profissionalização na gestão. A gestão ainda está capenga na profissionalização. E se o CRAS ele está hierarquicamente vinculado à gestão, é a gestão que dá as diretrizes para a equipe de referência do CRAS. Se a gestão está fragilizada, o CRAS tem vida própria. E o CRAS não tem vida própria. O CRAS é uma instituição pública, vinculada à prefeitura. É um equipamento do município. O CRAS, a equipe de referência do CRAS, vai trabalhar de acordo com a lógica da administração pública com foco na assistência social. Então, quando a gente percebe ainda essas caixas separadas, o CRAS caminhando sozinho, a equipe de referência agindo de acordo com o que ela entende que é correto, né? Por exemplo, eu sou assistente social e eu tenho um entendimento de uma ação. A Maíra é outra, tem outro entendimento. Se não tem alguém para dar um elo nesse entendimento, a gente vai agir de acordo com o que a gente acredita que é correto. E esse elo é dado pela gestão. Né? Então, o que a NOB 2012 vem, basicamente, extrair da NOB 2005 para 2012, é para fortalecer a gestão. Com isso, a gente tem o tema da conferência esse ano, que é gestão e financiamento na efetivação do Sistema Único de Assistência. Porque, nesses 2 anos de implementação do SUAS, identifica-se que a gestão e o financiamento ainda está fragilizado. A gestão, por essa concepção que eu falei, o financiamento, pela questão que o dinheiro antes era problema, hoje é mais ou menos. Mais ou menos por quê? O dinheiro existe, ele não é o suficiente, mas ele, ainda sendo pouco, não está sendo utilizado. O município ainda fica atrelado a gasto. Hoje, o SUAS, o município tem autonomia para gastar. Não fala se é para papel, caneta, fala que é para a oferta do serviço. O que o município entende que o serviço da assistência, e isso já está tipificado o que é, tudo pode ser gasto com recurso. Então, agora a gente está com uma oportunidade de fazer gestão financeira muito grande. Entretanto, o município quer a receita, quer o que pode e o que não pode. O município tem autonomia para gastar o recurso.
O recurso, ele saiu da União e do governo do Estado, é do município. Ele não volta mais, nem para o Estado e nem para o governo federal, porque a gente trabalha na lógica de fundo público. Fundo público é a Lei 4.320, artigo 70 a 74. Na eventualidade de sobrar saldo, o saldo é reprogramado. O município não devolve esse recurso. O que o gestor tem que ter hoje é mais coragem de gastar o recurso é dele. É mais fácil você gastar e gastar errado do que você não gastar. E quando eu falo gastar errado, senhores, é óbvio que esse recurso público não é meu. Eu não posso enfiar o dinheiro no bolso e gastar o recurso, né? É gastar recurso público, é empenhar, liquidar, pagar, planejar. Ele tem que estar no orçamento, ele tem que estar na conta do fundo. Quem assina o cheque é o gestor. É a lógica de administração pública. Não é, fulano está precisando de uma passagem, me dá o dinheiro aí que eu vou lá e compro. A lógica é diferente. Por isso que eu falo, até com passagem o gestor pode gastar. Desde que a passagem seja na concepção de benefício para aquela família que está numa situação de necessidade e precisa da passagem. Então, depende da interpretação e o gestor tem que ter coragem, né? E quando eu falo de coragem, é porque a gente só tem um problema. A gente responde 10 anos depois que sai da prefeitura. Mas a coragem o gestor tem que ter. Desde que a gente não gaste. Se não for fora da finalidade assistência social, não dá problema nenhum para os senhores. O que a gente não pode é gastar um recurso do fundo para reformar casa, que aí é habitação, para fazer uma viagem, que aí é lazer, né? Comprar remédio não pode, porque é da saúde. Comprar óculos não pode, porque é da saúde. Comprar cesta básica, às vezes pode, às vezes não pode. Cesta básica configura-se um benefício também, desde que seja na eventualidade, né? Então, hoje a assistência já sabe o que é dela, o que não é dela. Qual que é o grande desafio que nós todos estamos com ele? Em âmbito federal, estadual e municipal. Mudar a cultura institucional de fazer a gestão. A gente precisa incorporar na gestão da assistência a lógica de planejamento, monitoramento e avaliação. E essas 3 ações, elas não são separadas, elas não são extrínsegas, não é cada um na sua caixinha. Todas elas são juntas. Se eu planejo, eu monitoro a execução e eu avalio o resultado. Política pública é isso, ninguém vai pedir município para devolver recurso, desde que a administração trabalha numa lógica pública. Então, quando a gente fala do maior desafio do gestor, é mudar a cultura institucional, e isso na nossa área, isso é muito claro e latente, porque culturalmente a assistência social era para pobre. Tudo que era para pobre era de assistência social. Hoje, o pobre, ele é de todas as políticas, não é só hoje, isso vem de muitos anos, mas culturalmente foi assim. O pobre é da educação, o pobre é da saúde, o pobre é da assistência, o pobre é da habitação. Por que o pobre? Porque o rico não precisa da administração pública para melhorar o seu acesso a serviços. O pobre precisa, ele tem situações e riscos sociais que muitas vezes impossibilita ele acessar um bem simples, que é ir no posto de saúde, que é um dever. A gente ainda tem pobre que acha que não, o prefeito é tão bonzinho, né? O CRAS está aberto lá, que é um dever, a gente ainda tem usuário que fala que prefeito bom. Nós estamos falando que é um direito e dever. Então, essa questão da concepção da cultura da assistência, de que tudo que é para pobre é para assistência, isso acabou. Acabou. A gente não pode ter nos nossos instrumentos legais essa cara, essa materialidade.
Quando eu falo em instrumentos legais, são instrumentos de planejamento, de gestão da assistência. CPF, Plano Municipal de Assistência Social, tem que ter essa fotografia do sistema. Né? Eu tenho, como secretário de assistência, sentar com o secretário de saúde e dar conta de fazer uma discussão, de saúde não, desculpa, de fazenda, dar conta de fazer essa discussão e puxar para o meu lado. Porque o meu sapato que está apertando, o usuário bate na minha porta. Então, eu tenho que dar conta de reclamar e pedir mais dinheiro, sabendo de todas as dificuldades do município com relação à arrecadação municipal. Mas, se o secretário não conversa de igual para igual, fica uma conversa perversa. O secretário sempre fala amém. Ah, porque o secretário fala, não tem mais dinheiro, Joanita, acabou. O seu limite é esse aqui. O contador fala, você não pode gastar, Joanita. Isso é ilegal. Mas como que é ilegal? A Joanita me falou que pode tudo. Como é que você está me falando que não pode? Né? Então, a gente tem que conseguir fazer essas brigas, porque, na mesma lógica que vocês passam por esse problema, eu também passo por esse problema aqui. E a gente consegue coisas, no gogó, no 7-1 mesmo, mas com conhecimento, mostrando a realidade. Com isso, nós vamos ter a oportunidade de mudar o quadro do Estado e do país com um novo modelo de adesão ao sistema. E a minha conversa aqui com vocês é nesse sentido. Avalie com o gestor municipal, porque vocês vão ter que tomar decisões, e decisões que vão refletir politicamente no município com relação à concepção da assistência. O secretário municipal de assistência não pode tomar as decisões sozinho, porque ele precisa do aval do executivo municipal. Por exemplo, nós vamos ter lá um quesito de concurso público. Como é que eu, secretária de assistência, vou tomar essa decisão com o Sistema Nacional? Eu não tenho essa competência. A competência de realizar concurso público para o servidor da assistência é do executivo local. Então, essas negociações têm que ser feitas secretário de assistência e prefeito municipal. Colocar o orçamento da assistência com a cara da política de assistência. Eu sozinho não consigo, porque eu não faço orçamento. Eu só falo com a consultoria contábil de que forma que tem que ser, mas é ela que faz. Mas eu tenho que dar conta de saber falar para ela o que é, porque ela não conhece, ela não tem a obrigação de conhecer. Né? Na mesma lógica, se nós temos lá um CRA só no município e o sistema vai me pedir para implantar mais um, eu preciso da autorização do executivo para isso. Eu sozinho não posso, apesar de eu ser o secretário da assistência, tem ações que eu não tenho governabilidade, que vai depender do executivo maior do município para essas tomadas de decisões. Né? No âmbito do sistema, a gente tem, como eu falei, já claro o que são os serviços, os programas, os projetos e benefícios. Isso já é claro. Entretanto, a gente sabe que tem os municípios que ainda não conseguiram mudar essa cultura institucional e não conseguiram conversar entre os atores das políticas. Como eu falei, o pobre, ele é da assistência, ele é da saúde, ele é da educação. Se nós temos desculpa a palavra, pobre, né, que é da assistência, da saúde e da educação, eu tenho que sentar com esses pares até para verificar de que forma que vai ser prestado o serviço para esse cidadão, porque o serviço é único. São vários, desculpa, a pessoa é única, entretanto, os serviços são vários. Mas, igual ele falou, se o remédio está comigo, mas é de responsabilidade da saúde, eu tenho que sentar com o secretário de saúde para a gente organizar essa casa que está meio bagunçada. E consertar a casa que está meio bagunçada não depende só do secretário de assistência. Eu tenho que sentar com o secretário de saúde, buscar a legislação de ambas as pastas que versa sobre a temática, trabalhar as questões e, se tiver algum empecilho, aí o executivo local entra. Por quê? A saúde e a assistência faz parte do mesmo corpo técnico. A gente vê município, inclusive, que resolve os problemas dele no sistema de justiça. Né? Tem município, às vezes, que chega lá falando com a gente, não, eu tive que levar o secretário de Justiça, secretário de Saúde na Justiça, porque ele não quis pegar o benefício que é dele. Como assim? Nós somos colegas de trabalho. Né? Na mesma lógica da educação, qual que é o público prioritário do CRAS?
famílias beneficiárias do Bolsa Família em descumprimento da saúde, da condicionalidade da saúde e educação. Qual que é a condicionalidade da educação? Crianças e adolescentes que não estão com frequência, 75% a 85% da frequência escolar. Esse é o público prioritário do CRAS. Como é que eu não falo com a Secretaria de Educação? Sendo que é aluno que está com baixa frequência na educação. É o professor que conversa com o aluno, é ele que vivencia com o aluno todo dia. O professor é óbvio que sabe das dificuldades daquele aluno. Aí o CRAS vai e se mete a atender o aluno sem conversar com o professor. Então, são questões que afetam a política pública, e se você for pensar, o usuário ele é único, e precisa ter essa intersetorialidade entre as pastas, para que o serviço seja ofertado com a melhor qualidade possível. Então, os maiores desafios, no meu entendimento, que o município tem hoje. Que o desafio de novo gestor, isso é corriqueiro, isso é continuado. De 4 em 4 anos, a gente passa por esse processo. Então, isso é uma rotina, que tende a melhorar com o passar do tempo, né? Os maiores desafios no âmbito do sistema. O CPF fragilizado. O recurso parado na conta. E quando eu falo recurso parado na conta, gente, não é pouco recurso. A gente vê município gastando recurso do Tesouro Municipal, mas o recurso da fonte estadual e federal fica parado. Parado, porque tem burocracia que impede o gasto. Entretanto, prefeitos e secretários, a lei foi alterada. O município só vai receber o recurso se ele executar. E se ele executar como? De 70% acima do recurso que foi transferido. É um dos indicadores que vai avaliar a gestão do município no âmbito da assistência. No âmbito da assistência, a gente tem o repasse regular e automático. A lei mudou para quê? Regular e automático desde que seja executado. Não adianta fazer caixa no município. Se tiver que fazer caixa, faz caixa no ente federado que repassa o recurso. Então, o município tem que buscar trabalhar questões para melhorar o gasto financeiro do recurso. Com isso, o que o Estado está fazendo? Como é um dos indicadores de gestão, e a gente sabe que esse é um dos maiores problemas do SUAS, a gente está chamando as empresas consultoras de contabilidade do município. Nós já identificamos 4. Não sei aqui o nome das 4, mas, se eu não me engano, é Memory, JMS, esqueci o nome, eu sou péssima. Já identificamos os 4 maiores consultores contábeis do município. Nós já fizemos contato com eles e vamos fazer capacitações conjuntas entre as empresas contábeis e a CEDESE, e vamos chamar do município o contador, o secretário e um técnico de referência. A gente já fez essa capacitação, porém o contador não vem. O contador não vem. Aí, não adianta, não. É um degrau que a gente vai tentar. Por que a gente vai fazer? Se eu não me engano, é dia 19 e dia 27 os encontros, né? Provavelmente o ofício já está chegando para os prefeitos que têm consultoria com essas 4 empresas, que foi as que nós identificamos. Oi? Então, quem não tem, a gente aceita a sugestão. Nós só identificamos 4. Aí eu posso falar com vocês para mandar para a Maíra quais que são as outras consultorias para a gente buscar, porque a gente tem que conversar antes da construção da lei orçamentária, para tentar mudar esse quadro. Junho, que foi o que as empresas de contábeis nos pediram, porque nós fizemos uma proposta de lei orçamentária para eles mudaram, nos devolveram, a gente mexeu de novo e devolveu para eles. Estamos nessa negociação, porque não é fácil. Quem é contador aqui, não é fácil conversar com o contador. Não é fácil conversar, né? Mas a gente está conversando. Eles se colocaram completamente à disposição da CEDESE para a gente fazer esse encontro junto, porque a gente já fez de outras vezes, só veio o secretário da assistência, o contador não veio, então não adiantou. Então, e a gente sabe que os prefeitos obedecem muito os contadores, né, contadora?
Se o contador falar que não pode, o prefeito, né? Ele tende a ser secretário de assistência. Desculpa. Sua formação, né? Além de contadora, é secretária. Então, lá no seu município, as coisas devem estar indo muito bem. Bom, só um minutinho, eu vou finalizar e a gente vai abrir para discussão. Então, com relação ao indicador de execução financeira, a gente está nos propondo fazer esse trabalho conjunto com as consultorias, porque a gente já tentou conversar com o prefeito sozinho e a gente avança pouco. O prefeito, ele acredita muito no contador, e está correto, é um profissional de confiança dele, e ele não entende de assistência. Então, inteligentemente, a gente procurou as empresas de consultoria para fazer essa parceria. Então, está indo o convite para o prefeito, convidando essas 3 pessoas. E eu tenho uma outra sugestão também, né? A MM podia apoiar a Maíra, no sentido de realizar capacitação de gestão orçamentária e financeira na mesma lógica que vocês já executam para a saúde, para a educação, né? Vocês disponibilizam o custo, inclusive pago, mas eu acho que é uma oportunidade que os municípios têm. O da CEDESE não é pago, o da MM é. Mas eu acho que é mais uma possibilidade que a MM vai poder apoiar os municípios nesse problema que é praticamente 90% dos municípios de Minas Gerais. Oi? Inclusive, no segundo semestre, a gente está pensando mesmo em fazer capacitações pelo CQGP, não sei se vocês conhecem aqui, que é o Centro de Capacitações de Gestão Pública da AMM, e aí a gente está pensando em lançar um curso da assistência social, e aí, com certeza, a gente pode pensar nessa demanda voltada orçamentária e financeira, que eu acredito, com a alteração da nova NOB, é onde também a gente vai ter uma demanda muito grande, né? E outra questão que me veio à memória aqui, com a parceria do convênio, depois que tiverem essas reuniões e for feito um alinhamento, poderia fazer uma nota técnica, uma cartilha, né, com alguma orientação específica nesse sentido para o município. Aí é coisa que a gente pode também ir pensando para enviar para vocês. Pessoal, oi? O CQGP não, mas a gente ainda está formatando. E está com uma plataforma nova também na Associação Mineira de Municípios, GAD, que deve ser inaugurada agora também no Laboratório Congresso. Pessoal, como o nosso tempo é muito pequeno, está muito quente, eu vou deixar para vocês agora falarem para mim o que vocês querem. O meu recado, na verdade, as palavras que eu queria falar eram só essas, dos maiores desafios que a assistência tem hoje com a nova NOB, é o CPF, né, e a mudança da cultura institucional no município com relação a planejamento, monitoramento e avaliação. Eu estou à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Pessoal. Aí a Maíra vai organizar aí, né, Maíra? Pessoal. Tá funcionando, não? Tá? Eu não estou escutando a minha voz. A minha sugestão, agora eu escutei, é que a gente faça bloco de perguntas ou que façam as perguntas e que vocês venham até aqui, porque como o microfone ele é sem fio, para ficar até mais organizado, para ter uma movimentação, aqui está menos calor do que aí. Então, o que vocês acham? Quem quer fazer pergunta? Pode vir aqui. Quantas pessoas querem fazer pergunta? Mais ninguém? Jussara, a colega ali de trás, e essa aqui. Aí a gente faz 3 e aí ela responde. Você quer fazer 4? Pode fazer 4, depois a gente vai passando. Inicialmente, eu queria parabenizar pelo avanço de realmente, através da CEDESE, né, fazer essa capacitação junto com os responsáveis pelas finanças públicas. Minha formação é contadora, né, sou servidora efetiva, titular do cargo de contadora, porém estou como secretária de assistência social. Mas já fui secretária de Fazenda, Paracatu. Tá? E hoje, né, estando do outro lado, fica fácil assim, a gente compreender as dificuldades que vocês estão vivendo, porque eu também estou vivendo essa realidade.
O orçamento da Prefeitura de Paracatu está totalmente incompatível, né, com os princípios básicos da elaboração de um orçamentário, ou seja, em todos esses equipamentos, nós temos um orçamento fixado para a despesa muito menor do que o recurso financeiro em caixa, né, quando, na realidade, deveria estar, no mínimo, equilibrado, sabe? Então, começa por aí. Então, aí a gente percebe o descompasso que está tendo entre a assistência social e o responsável pela execução orçamentária e financeira do município. Agora, daí a fazer o convencimento, né, do prefeito e dos responsáveis, eu acho que é o grande desafio. Lá, por exemplo, nós temos todas as equipes mínimas incompletas. No CREAS, nós temos 2, e o recurso em caixa, sabe? E aí você tocou num ponto também do concurso público, né? Porque, de acordo com a NOB, o serviço deve ser por profissional, né, especializado, através de concurso público. E aí nós esbarramos na questão da legislação municipal, que ainda não está compatibilizada com essas alterações, tá? Outra dificuldade que eu vejo é do contador, do secretário de Fazenda, entender que, se compor as equipes mínimas, isso aí vai impactar no gasto de pessoal, e aí vem isso aí já é um vício, que eu não era secretária da gestão anterior, eu fui secretária há 12 anos atrás, né? Então, o secretário continua o mesmo e carrega o mesmo vício. Não, nós não podemos compor a equipe, porque vai impactar no índice de gastos com o pessoal. Sabe? Se o município fez adesão ao SUS, não há porquê, né, pensar dessa forma. Sabe? Eu até tenho um entendimento de que não deveria entrar na receita corrente líquida, sabe? Mas não vi o respaldo legal ainda, né, mas vejo dessa forma. Sabe? Então, aí fica aquele, né, realmente é o que você falou, aquele desafio e, ao mesmo tempo, aquela necessidade de estar sempre fazendo essa intersetorialidade para que a gente consiga avançar. Por isso, eu quero deixar aqui registrado, foi nesse sentido. A iniciativa de colocar esses atores juntos para realmente elaborar uma proposta orçamentária que dê condições a nós, da área de assistência social, executar e gastar bem esses recursos, porque nós não estamos conseguindo fazer a gestão administrativa e financeira dos recursos que estão disponíveis, né, para ofertar esses serviços. Outra coisa, lá com relação à resolução 39, né, aí é outro problema que nós temos junto com a saúde. A saúde, por um lado, né, lá quando fala de leite e prescrição especial, os outros serviços não. Tá. Pode ou não pode? Porque lá fala que é da política de saúde. Aí o Ministério Público também faz a intervenção e deixa a critério do município, sabe? No meu município foi aceito, porém, com recurso, um benefício eventual com recurso próprio, não com recurso... Tá ok? Ju, vamos fazer um bloco de 5, depois você responde, então, porque já tem outra inscrita ali. A próxima, Jussara. A próxima era uma outra atrás da Jussara, ela, né? Hã? Sandra. Bem, boa tarde. Na verdade, eu não podia deixar de agradecer e parabenizar a MM em nome da Maíra, viu, Maíra? Foi um prazer trabalhar esses 3 anos na MM, implantar o departamento, e, junto com a SEDESE, eu não tenho como não registrar. Logo que eu fui para a MM, através de um convite do prefeito, que era o prefeito de Itabirito, Juninho, para implantar, né, uma associação que existe há 60 anos, e há 56, estou boa de conta? Estou, né? Não existia um departamento de assistência social. Quer dizer, isso reforça como que a construção da política de assistência ela vem se consolidando. E eu vejo nosso Estado, por ser um dos maiores do Brasil, como que a gente faz o possível para poder consolidar a assistência. E aí eu pedi a fala justamente por isso, porque logo que eu fui para a MM, me deparei com 853 municípios, sou mineira, né, sou assistente social. Mineira,
e, de repente, ver, meu Deus, o que eu vou fazer nessa associação? Uma associação que representa municípios, o que eu vou fazer lá? Né? Será que eu tenho competência para isso? Né? Não, sozinha eu não vou dar conta de maneira alguma. E aí fui até o governo de Estado. O primeiro contato que eu tive foi com Joanita, e fui muito bem recebida na época, ali na Martim Carvalho ainda. Por quê? Porque somos nós que vamos fazer assistência, sim. Aqui não é uma briga de disputa entre Estado e município, não. Eu acho que a gente tem que trabalhar junto, sim. E o recado que eu deixo para os novos gestores é nesse sentido. Não tenham vergonha de chegar, de perguntar, de ligar para a MM, falar com a Maíra. Não tem que fazer ofício bonito para perguntar o que quer saber, não. É chegar e perguntar. Por quê? Porque senão a gente vai errar lá no município. Então, é esse recado que eu deixo. Eu estou muito feliz de ver essa sala lotada, sem luz, não tem problema, e ver vocês aqui, enquanto novos gestores, e eu, nessa linha agora, enquanto gestora, mas na minha cidade de Itabirito, muito feliz lá, e ver uma sala dessa. Eu localizei um prefeito, que é o de Itaverava, aqui. Tem mais algum prefeito? Tem o de Capelinha, estava ali. Que coisa boa, gente. Eu acho que é por aí, sabe, assim, ver vocês aqui participando de um congresso de municípios que é representado por prefeitos e por nós também. Desejar boa sorte, Maíra, bom trabalho. Eu sei que vai continuar e está muito melhor, não tenho dúvidas que vai ficar mais ainda. E com a parceria do Estado, Joanita, vocês estão de parabéns. Tem que trabalhar junto, sim. Não dá para ser isolado e só passando informações sem uma orientação próxima. Né, aquela fala no pé do ouvido, o que eu preciso de saber. Às vezes, a gente tem vergonha até de perguntar. Não tenham, é melhor fazer direito do que fazer mal feito. É isso. Obrigada, viu, Maíra? Só um minutinho. Obrigada você, Ju. Com certeza, você contribuiu muito e a gente está dando continuidade ao seu trabalho, tentando fazer o melhor. E só pegando um gancho no que ela falou, na MM tem um slogan que eu acho muito legal e que eu repeti nos seminários, que é: somos 853, somos Minas e juntos somos muito mais. E aí, cada ação de capacitação que nós fomos em parceria com a CEDES, a gente vê o quanto é importante a intersetorialidade e as parcerias. Temos que nos fortalecer realmente nas parcerias e dentro dos municípios com a intersetorialidade, porque sozinho a gente não trabalha, não é mesmo? Sandra. Boa tarde, meu nome é Sandra, eu estou gestora em Guapé. Primeiro, eu gostaria de saber se tem como enviar para a gente as consultorias que vocês já têm contato, porque se a gente já tiver incluído, ou então a gente passa para a Maíra. E segundo, que eu venho acompanhando ao longo da construção do SUAS, eu já estou gestora da assistência social nessa luta há 7 anos e meio, em outro município, né? Este ano eu mudei, e eu acredito o seguinte: com essa conquista, até a hora que a Joanita falou da parte financeira, eu acho que a gente já tem autonomia para convocá-los, porque convidá-los, eles nunca acham que a assistência social é importante. O Estado não pode convocar mais. Então, eu já acho que a gente precisa convocá-los, porque eles precisam saber que, quando eles precisam, a assistência social é a primeira porta que eles batem. É o primeiro lugar. Mesmo que a gente não vai resolver financeiramente o problema deles, nós somos a primeira porta. O CRAS é a porta de entrada. Então, nós vamos, pelo menos, encaminhar. Então, eu não sei de que forma que pode ser feito isso, mas, assim, nós somos uma política pública, né? Porque convite, eles nunca dão importância para a nossa secretaria. Então, é isso. Nem sabia que o Estado não podia convocar, porque no nosso município, quando a gente tem reuniões, a gente convoca as secretarias, o prefeito convoca para a participação, porque senão nós não vamos conseguir chegar no objetivo. Hierarquicamente, o prefeito tem esse poder de convocar seus funcionários, né? Mas nós estamos falando de 2 entes autônomos e federados, então não podemos convocar, a gente convida. Mas eu acho que isso é possível com o que está sendo feito, com uma mobilização, com o fortalecimento do SUAS. Os próprios gestores de assistência social têm esse papel importante de estar mobilizando e conversando com o prefeito, de estar levando a proposta do SUAS.
né? Então, eu acho que nós estamos no caminho dessa questão, né, de não ter que convocar, mas convidar e da assistência ser pautada assim, num campo importante para eles. Ele estava na frente. Mas... A ela? Desculpa. Boa tarde. Meu nome é Luciana, eu estou gestora do município de Manhumirim. Primeiro, parabenizar a organização, que sempre é muito interessante. E eu vim, talvez não seja o tema aqui, ou talvez seja, eu também acompanhei a construção do SUS, né, desde 2005, eu já milito na área, já estou como gestora também. E tem uma discussão que me incomoda muito e que eu não vejo ela presente nos encontros sociais. Primeiro, registrar assim, que, para eu que vim da assistência social sem financiamento, onde a assistente ficava numa salinha com a mesma cadeira, sem dinheiro para nada, eu tenho muito orgulho da assistência social do Brasil hoje. Muito orgulho mesmo. Eu me arrepio, eu me emociono de ver o avanço que nós tivemos. E toda a luta que precedeu a isso. Mas eu acho que é uma questão que a gente já tem que começar a pensar: por que não garantir o serviço social, o profissional de serviço social, na coordenação de CRAs e CREAs? O profissional, assim como o enfermeiro é que coordena o postinho de saúde, você não vai ter um nutricionista, um advogado, um assistente social coordenando o postinho de saúde. E o que a gente vê hoje é que, muitas vezes, entram por cargos políticos, porque é de confiança, é um cargo comissionado, e, muitas vezes, a competência, o entendimento do profissional para a coordenação dessas unidades tão importantes, não é levado em conta o conhecimento profissional. Então, acho que valeria a pena a gente estar tentando avançar para isso. Eu acho que nenhum profissional mais qualificado do que o profissional de serviço social para assumir os instrumentos sociais. Me desculpem os coordenadores que não são. Não atrelo a formação profissional em outra área, é uma incompetência no setor, não é isso. Existem muitos profissionais que têm outra formação e que coordenam muito bem, mas eu não consigo ver um profissional mais qualificado para coordenar CRAs e CREAs do que o profissional de serviço social. Que isso, pelo menos, seja pensado. Boa tarde. Meu nome é Reinaldo, sou da cidade de Passos e assessor na secretaria. Parabéns pelo evento, primeira vez que participo. Estou muito grato e maravilhado pelo trabalho. Estou registrando tudo, vou levar lá para o pessoal em Passos. A minha pergunta é técnica, acerca do reordenamento do serviço de fortalecimento de vínculo. São 3 pisos que está sendo envolvido e vai se tornar um só piso. E a questão de fundo de caixa, né, que é verba parada, são 3 pisos. E o que fazer com esse piso que está parado? Ele também automaticamente vai ficar só um caixa ou vai ter que esperar terminar o ano todo para fazer o reordenamento dele? Essa é a minha dúvida. Pessoal, a gente vai, então, agora para as respostas, né, da Joanita, e aí, depois, se houver necessidade, a gente abre um outro bloco de perguntas. Bom, com relação a Paracatu, a questão do concurso público, secretária, ele vai entrar no número total de que o município tem, no percentual de funcionário que o município tem, inclusive com relação à lei de responsabilidade fiscal. Porque se a gente tem uma lei agora que fala que a assistência tem os serviços continuados e as equipes de referência dos serviços continuados, não é mais vinculada a programa. Então, é serviço continuado. Se é serviço continuado, o município tem a garantia de financiamento. A gente não tem ainda vinculação de receita igual à saúde e educação, mas a gente tem a obrigatoriedade legal do aporte financeiro pelos 3 entes com aquele serviço. A lei fala isso. Então, no artigo 30 da LOAS, do CPF, no parágrafo único, fala de aportar recursos próprios do município
para o cofinanciamento dos serviços, inclusive. Com isso, a gente tem uma obrigatoriedade legal de repasse financeiro. Entretanto, a gente não sabe o percentual. A obrigatoriedade legal pode ser R$1, R$100, 1 milhão, 5 milhões. A obrigatoriedade legal não fala de percentual. Se eu tenho a vinculação de receita, que aí é uma questão constitucional, na vinculação eu já falo percentual, que é o que acontece com a saúde e com a assistência. Mesmo eu não tendo a garantia de financiamento, a vinculação de receita e percentual, eu tenho a obrigatoriedade de financiamento. Eu tenho a obrigatoriedade e eu tenho a questão legal dos serviços, que é continuado, não tem início, meio nem fim, está disponível para a população. Se é serviço, tem que ter o concurso público. As equipes de referência são profissionais concursados. A gente sabe que essa não é uma realidade, nem mineira, nem no país. Entretanto, o município tem que planejar esse processo de habilitar os profissionais por meio do concurso público. E o valor do cofinanciamento, como vocês sabem, ele pode ser pago profissional. O valor que o Estado passa e que o governo federal passa, o que o governo do Estado passa, 100% pode ser pago aos profissionais da equipe de referência. A integralidade. Já o governo federal, 60%. Esse profissional e o percentual, ele vai unir no valor total do município, que entra na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, se eu tenho uma lei agora que foi alterada, mas o município já está no limite da Lei de Responsabilidade, ele vai ter que fazer um remanejamento, um replanejamento, porque se você for pegar na saúde, o número maior de concursado é na saúde. Na educação, idem. Como a assistência entrou por último, tende a pegar o resto ou não pegar, porque os cargos já foram estabelecidos. Com isso, a gente tem um trabalho anterior, que é criar o cargo no município. Se ainda não existe na estrutura legal administrativa, o município tem que propiciar isso. E o Executivo, na hora de fazer esse reordenamento das pastas, ele tem que pensar, porque mesmo ele já estando no limite da responsabilidade fiscal, o que a gente vê são prefeitos ainda contratando servidores, profissionais para os trabalhos, e esses profissionais contratados também entram no mesmo limite, né? A gente vê várias estratégias municipais. O Estado, assim como a gente percorre o Estado inteiro, a gente vê estratégias diversas, que, na verdade, não são as mais indicadas. Entretanto, eu não vou falar aqui quais, porque o que não é belo a gente não pode multiplicar. Entretanto, existem as possibilidades. Mas aí o secretário, na hora que for fazer esse acordo com o sistema, ele obrigatoriamente vai ter que sentar com o prefeito e falar com o prefeito. Prefeito, eu tenho esse problema aqui. Ou eu faço isso ou eu não faço. Se eu não fizer, eu estou descumprindo uma lei. Se eu não fizer, eu vou perder financeiro que eu já recebo. Então, eu preciso da sua avaliação e do seu de acordo para a tomada de decisão. Então, essa conversa não pode ser só em âmbito de gabinete do secretário de assistência, mas entra no limite do valor da lei do município. A outra questão é a Resolução 39 de 2010, para quem não sabe, é uma resolução do Conselho Nacional de Assistência Social que regula quais são os benefícios da assistência. E lá fala claramente, o leite especial é da saúde, como o próprio nome indica. É um leite especial, necessário para o tratamento daquela situação. O que é tratamento não é da assistência. O que pode ser configurado leite de assistência, que entra na cesta básica, é com o intuito daquela situação de vulnerabilidade e emergência que aquela família está passando, que é temporária e eventual, né? Se o leite ele foi diagnosticado e indicado pelo profissional da saúde, já tem até a lei específica, que eu aqui de cor eu não sei, mas é um benefício da saúde. Inclusive, a gente já está sendo chamado por alguns ministérios públicos, que os municípios já estão fazendo esse reordenamento, e eles levam para a saúde e querem levar o recurso também que está no fundo municipal para a saúde fazer gestão. Isso também não pode. Se o recurso está na assistência, está no fundo, é um recurso da assistência. Bom, a Jussara, é só um grande abraço, ela fez um agradecimento. A Sandra de Iguapé,
Ô, Sandra, eu vou encaminhar para a Maíra as empresas consultoras. Eu sou péssima de guardar nome, assim. Eu sei que uma é Memory, o ETJ alguma coisa, e tem mais duas, que nós já fizemos o acordo. Se vocês souberem de outras empresas consultoras na área contábil, vocês podem estar encaminhando para a Maíra, que a gente chama também os responsáveis pela empresa. A construção... coordenador do CRAS por profissional de assistência social. Então, isso aí é um problema... não é um problema, é uma questão polêmica, assim, porque no âmbito do SUAS não é só serviço social. A gente tem uma norma de recursos humanos, aí eu já vou colocar a opinião da Joanita, profissional, né? A gente tem uma norma de recursos humanos do SUAS que fala quais são as categorias que trabalham no sistema. É óbvio que assistente social é o protagonista da política. Isso é inerente, porque a gente tem uma política de assistência social e uma assistente social. Entretanto, a gente tem assistente social na saúde, na habitação, né? Compõe o quadro multidisciplinar de qualquer política pública. Da assistência, ele é protagonista por quê? Porque a sua formação é específica para aquela política. Então, o que a NOB fala? Coordenador de CRAS e CREAS, preferencialmente, é uma assistente social, né? Não obrigatoriamente. Eu acho que essas discussões para a gestora de Manhumirim, isso pode ser iniciado, inclusive, nas conferências municipais de assistência. Vocês podem levar isso para a conferência e sair uma deliberação de lá. É isso que materializa os avanços da política, né? De repente, é uma necessidade que vocês verem e pode ser trabalhado lá. O Reinaldo de Passos, o reordenamento do serviço, Ronaldo, nós temos no Estado 673 municípios que vão passar por esse processo de reordenamento. Nós temos 3 pisos que vai juntar num piso único. Mas, entretanto, ele vai ficar no bloco da proteção básica. Não tem problema, todos os recursos que estão em caixa, oriundos desse piso, ficar no bloco da proteção básica. Nós vamos ter alteração na NOB 2012, que vocês sabem, que vão ser instituídos blocos. Os pisos vão estar vinculados ao bloco. Isso vai dar uma flexibilidade ao gestor mais de gastar. Então, os recursos do PET, do Projovem, convivência de 0 a 6 e de idoso, podem ficar na mesma conta única do bloco, né? Então, o que vocês vão ter agora? Vocês vão ter uma realidade que era até dezembro, de um recurso que foi repassado. Isso já gerou saldo. A reprogramação de saldo esse ano, vocês podem pôr, inclusive, para o serviço de convivência, que está dentro do bloco da proteção básica. Mas nada de devolver o recurso, ele é seu. Ok? Joanita, tem um inscrito ali, o tempo ele esgotou, mas dá para a gente responder mais. Quem gostaria de fazer mais perguntas aqui na plateia? Porque eu acho que dá para a gente fechar mais um bloco com 4 e a gente encerra as perguntas. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode encaminhar para o meu e-mail. No final, eu vou falar o e-mail. E aí, depois, a gente vê se a Joanita, dentro da agenda dela, dentro da disponibilidade de tempo dela, como que ela pode ir respondendo para a gente, ok? Você está inscrito? Quais são as outras? Você... Ah, não. Juanita. Bem, também tem um desafio que eu posso somar a estes que foram apresentados na questão da gestão, que eu vejo que é o de equilibrar as decisões políticas e as argumentações também técnicas. Eu percebo que os extremos do assistencialismo e da tecnocracia também acabam emperrando um pouquinho a gestão. Por quê? Penso que com a inauguração aí da política assistencial do SUAS, houve uma quebra de paradigmas, e que essa quebra de paradigmas implica na mudança de cultura, né? E a qual os prefeitos e os gestores ainda resistem um pouco a assimilar ou a admitir que já está aí, né? Eu acho que, para isso, a gente precisa demonstrar os resultados para
da política, tanto em benefícios para a população, quanto também para os bônus políticos desses benefícios também, para que, assim, aqueles gestores que querem deixar a sua marca de governo, eles possam também usar isso como uma propaganda, né, como vimos ontem na palestra de ontem também, para dizer que é um governo que teve um compromisso com o povo. Então, esse daí é só um comentário e um desafio. E a outra questão é a que, em outro momento, nós já podemos colocar, e para reforçar aqui, que é essa não gestão adequada do recurso que retorna, que acaba penalizando o beneficiário. As pessoas que deveriam ser beneficiadas pelas políticas a serem geridas por este recurso. E que, quando ele volta havendo essa penalização, para o gestor, de certa forma, é confortável. Então, eu penso que isso deveria ser um item de improbidade administrativa, sabe? Então, para mim, o gestor que deixa o recurso retornar, ele está cometendo também aí um ato de improbidade, tanto o prefeito, né, quanto o gestor na assistência social. Quais são as... Se a outra pessoa quiser sentar na cadeira aqui na frente, porque aí fica mais fácil de organizar. É você? Boa tarde a todos. Meu nome é Suela, eu sou secretária do município de Campanha da Assistência Social. A minha dúvida é referente a isso que você acabou de falar, dos recursos que vai estar unificado em uma única conta, né? O PET, o ProJovem. A questão é como que, na hora de utilizar esses recursos, depois como que a gente vai estar sabendo qual o recurso que a gente vai estar utilizando, se vai ter uma prestação de conta específica para isso, porque hoje a gente faz a prestação de conta do IGDM, do Bolsa, do ProJovem, tudo separado. Com essa unificação, vai ter alguma diferenciação ou não? Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Vanívia, eu sou gestora da Secretaria de Assistência Social de Santo Antônio do Amparo. Joanita, eu gostaria de perguntar a respeito do reordenamento. Sexta-feira, né, na última sexta, eu participei da reunião do COGEMAS e foi esclarecido para a gente como vai ser o reordenamento. Só que ficou uma questão a respeito do ProJovem. Você falou, né, que a gente poderia estar gastando. E a Lídia Barbosa, do MDS, ela falou que a questão do ProJovem, não, a gente não poderia gastar, a gente teria que devolver. Mas teve uma pessoa que, se eu não me engano, já trabalhou na CEDES, você me desculpa, eu não vou lembrar o nome, falou que a gente poderia gastar, que a nossa realidade de Minas, né, é totalmente diferente de Brasília. Mas e aí? Eu gasto ou não gasto? Porque eu tenho o recurso do ProJovem, e é uma preocupação porque o dinheiro está em caixa e a gente fica preocupada porque o MDS falou que eu não posso gastar. E depois já falaram que pode. E a Lídia me passou o e-mail para ela me mandar por escrito. Só que eu gostaria, se você pudesse, me passar um e-mail da CEDES, quem que poderia estar me passando por escrito. Porque, você me desculpe, mas a gente fica com medo, né, de como gastar o dinheiro. Aí eu devolvo, não era para devolver. E aí está todo mundo de prova aqui, que a Joanita falou que a gente pode, né, gastar o dinheiro certo. Se eu for processada, todo mundo está de prova, né, a Joanita falou. Mas, a respeito do ProJovem, eu estou muito preocupada e o dinheiro está lá enquanto eu não sei o que fazer. Então, queria sua ajuda. Obrigada. Viu? Acabou, Maíra? Acabou. O prefeito de Olaria acabou de passar uma outra assessoria, eu já vou te passar também o contato. Pelo que eu estou entendendo, então, ela foi a última inscrita, né, para a gente fazer esse bloco. E aí, quem tiver ficado com questão, pode mandar e-mail lá para a MM que a gente retorna, ok? Daqui a pouco eu vou passar o e-mail.
Vai lá, Joanita. Bom, vou começar pela secretária de Santo Antônio do Amparo, porque, assim, secretária, isso é inerente ao nosso cargo. Responder judicialmente sobre ações de gestão, a gente responde sempre. Por exemplo, eu estou com uma agora que me aplicaram uma multa de R$20 mil porque eu descumpri uma determinação de um juiz. Então, assim, ser gestor é isso, é ter coragem de tomar a decisão. É claro que seriamente, pautada em conhecimentos técnicos, mas a gente tem que ter a coragem. É claro que a GE, a Controladoria do Estado, é claro que faz a minha defesa, mas, entretanto, é meu CPF que está lá. Eu, que sou ordenadora de despesa, eu que respondo por isso. Mas, enfim, o Projovem, ele é uma peculiaridade, porque tem 2 financiamentos. Tinha o financiamento da Bolsa antes. Tem município que ainda tem caixa de bolsa. Esse recurso tem que ser devolvido, porque a bolsa não era do município. Era repassado para o município para ser repassado para o aluno. No antigo Projovem, a gente jovem, a gente ainda tem essa situação de município que tem recurso no fundo, oriundo ainda do recurso da bolsa. A gente tem, se eu não me engano, no estado, 111 municípios que têm essa realidade. Esse recurso tem que ser devolvido, não é do município. Agora, recurso de piso, eu não entendo que tem que ser devolvido. Se você for lá no artigo 70, 74, da 4.320, é claro, o recurso que é transferido para o município é dele. Se ele ofertou o serviço, se a porta estava aberta, se as atividades foram executadas, independente de onde foi gasto, do Tesouro Municipal, o recurso foi prestado. O serviço foi prestado, então não tem que devolver. É a minha opinião. Eu não devolveria, mesmo o MDS mandando eu devolver. Mas essa decisão é você que tem que tomar, que você é gestora. Porque o recurso, se ele for referente a piso, e se o serviço foi executado, por que vai devolver? Em hipótese nenhuma. A diferença do Projovem para os outros serviços é porque ele foi criado por uma lei separada. Entretanto, essa lei vai ser alterada. Lá fala na regulação do reordenamento do serviço. Entretanto, o recurso foi passado para o município para ele prestar o serviço. Se o serviço foi prestado, eu não entendo por que tem que devolver para o MDS. Aí é uma decisão que você tem que tomar. Aí, o MDS, na hora que ele te mandar um e-mail, se ele basear na legalidade da 4.320, aí você tem que devolver mesmo. Na minha interpretação da lei, não tem que devolver. Aí é uma avaliação que você tem que fazer. Bom, com relação a Suelen, de campanha, secretária, com relação à prestação de contas, ela não é diferente, não, Suelen. Na verdade, o que o governo federal fez agora, que o governo do Estado já faz desde a implantação do piso, foi flexibilizar os recursos do piso dentro da proteção. Independente se o recurso é do piso básico fixo ou do piso básico variável, ele pode ser gasto ou no CRAS ou no serviço de convivência, sem se preocupar com valor. O gestor ele tem que ficar mais flexível para gastar o recurso. Por isso que eu falo que o orçamento ele tem que ser construído na lógica do SUAS, porque aí o gestor não fica preso em caixinha. Se eu tenho uma lógica lá de uma rubrica no orçamento, execução dos serviços, projetos, programas da proteção social básica, todos os meus recursos que eu recebo do Estado e do governo federal, eu jogo nessa, coloco vinculada a essa rubrica, aí eu tenho flexibilidade de gastar de recursos do PAIF, do piso mineiro, do piso básico fixo, do piso básico variável, de qualquer serviço, sem se preocupar que 4.500 é do CRAS, gestor não dá conta de fazer esses cálculos assim. Eu, pelo menos, tenho maior dificuldade. Por isso que eu acho que ter um orçamento mais enxuto e que dá abrangência ao município de ter essa flexibilidade é melhor. Agora, tem gestor que já gosta cada caixinha de um serviço separado. Eu entendo, porque eu sou gestora de recurso também, isso o gestor fica preso para gastar o recurso. Né? Ah, sobrou dinheiro no PAIF, entretanto, no Projovem está faltando. Mas como? O recurso é da proteção básica. Se ele tivesse uma rubrica só, o gestor não ficava em possibilidade de gastar. Né? A prestação de contas não vai alterar. Sabe por quê?
Porque quando você vincula uma rubrica numa proteção, todos os recursos que você recebe, o contador tem que fazer essa filiação na rubrica do orçamento. Então, quando você faz um planejamento para aquisição de determinado bem, você já informa o setor contábil do município, você manda uma comunicação interna, eu não sei como é que é essa prática no município, solicitando a compra e já informa qual dotação orçamentária que você vai tirar esse dinheiro. Ser gestor do dinheiro da assistência é isso, você tem que ter autonomia. Falar, eu vou comprar isso e vai gastar dessa rubrica, né? Porque é você que sabe aquilo que vai gastar e não o contador, que sabe o que é que pode gastar dentro das rubricas. Então, não vai impactar a questão da prestação de contas. E acabou. As perguntas. Tem mais uma? Maíra. Tem mais uma? Dá tempo, Ju? Você que tem que ver se eu estou à tá disposição aqui. Não volto para a cidade administrativa hoje. Então, só que nós temos uma palestra daqui a pouco, então vamos encerrar depois dessa, porque senão também, né, a gente também queria ficar aqui até 18, mas tem outras programações. Meu nome é Ayandra, eu sou assistente social do município de Novo Oriente de Minas e vereadora no município de Pavão. É acerca do pacto de aprimoramento de gestão. No município de Novo Oriente surgiu uma dúvida, porque após a assinatura do pacto, me parece que a gente vai ter um pré-diagnóstico da situação do município. Antes. E nós, no distrito de Americaninha, uma zona rural, nós temos, em média, uns 80 crianças que participam do PET. E surgiu uma dúvida, a seguinte questão. Se com esse pré-diagnóstico, se nós teremos uma quantidade de crianças que realmente estão em situação de trabalho infantil e se somente aquelas crianças vão ser atendidas. Assim como, talvez, né, do Projovem ou outro serviço ou programa. Obrigada. Então, o que nós vamos ter no diagnóstico, o pacto é um planejamento, um instrumento indutor de planejamento. Se ele é um planejamento, ele vai vir embasado no diagnóstico. Então, o município vai receber essa realidade dele. Quando a gente fala em trabalho infantil, criança e adolescente em situação de trabalho infantil, o município vai receber o número que o IBGE identificou no seu município. Aí, essa informação vai vir migrada do censo de 2010, do IBGE. Porque a realidade que a gente trabalha hoje é com a realidade da busca ativa e do CAD único. Vai ser diferenciada porque o pacto vai te mostrar. Você tem 100 crianças e essas crianças vão estar vinculadas com o NIS dela na erradicação do trabalho infantil. Então, prioritariamente, porque agora o recurso vai ter o percentual fixo e o percentual variável. O fixo, o variável, você vai receber ele na íntegra, se você atender um exemplo, o 100 que o IBGE te marcou lá. Se você não atender o 100, você vai receber proporcionalmente a quantidade que você atendeu. Então, o atendimento vai estar vinculado ao NIS de acordo com a identificação do IBGE. Aí, não sei te falar, porque o Estado de Minas ainda não recebeu do IBGE os dados estratificados do município. Porque o censo do IBGE também é uma peleja, né? Ele só fala assim, você tem trabalho infantil, mas aonde que está o trabalho e quem é, ele não te fala. Então, agora, para o pacto, o governo federal solicitou a estratificação dos dados, mas ainda não chegou para o Estado. Assim que chegar, a gente apresentará para os municípios. Ok? No mais, muito obrigado pela paciência, é um prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição no meu gabinete lá na C10. Pessoal, só um minutinho que eu quero dar um recado. Agradecer imensamente mais uma vez, Joanita, né? Sempre a parceria, muito bom escutar a sua fala, muito bom contar com você. E conte conosco na MM também. Eu queria só dizer para vocês e anunciar, né, que a MM está fazendo uma apresentação para falar dos objetivos do milênio. E aí essas apresentações já aconteceram hoje, ontem, e amanhã elas vão acontecer no espaço de convivência, na sala de convivência,
próximo ao estande da MM, a última sala. Vai ter uma apresentação de 9h30 às 10h e depois de 13h30 às 14h. E aí, nessa questão dos objetivos do milênio, tem o portal ODM, é www.portalodm.com.br, que fala, que dá um diagnóstico muito bom para o município. Então, lá gera um relatório dinâmico e é importante que o município tenha esses dados, que, inclusive, esses dados que estão lá foram alimentados por vocês, da base municipal, e esse portal ele é federal, eles estão puxando essas bases e gerando para vocês esse relatório dinâmico. Então, tem informações de todas as áreas, meio ambiente, tudo que é relacionado aos 8 objetivos do milênio. Então, meio ambiente, saúde, educação, assistência e etc. Então, não deixem de olhar esse site, que é muito importante, é um diagnóstico do município de vocês. Agradecer a presença de cada um de vocês, que eu sei que vocês viajaram de longe. Oi? www.portalodm, que é de Objetivos do Milênio, odm.com.br. Lá tem uns vídeos que mostram como que vocês navegam por esse portal. É muito bacana esse portal. Nós da MM estamos estudando ele agora, então estamos divulgando. E o meu e-mail, caso vocês fiquem com alguma questão, é maira.camilo@amm-mg.org.br. maira.camilo@amm-mg.org.br. De toda forma, no portal da MM também todas as informações do Departamento de Assistência Social. Ok? Muito obrigada e bom retorno para vocês.